Meus irmãos, que alegria, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, que a doce paz do Senhor esteja na sua casa. O programa A Bíblia e a Família já está no ar e com muita alegria eu quero te convidar para nós orarmos a Deus nesse instante, darmos início a essa programação e te convidar a permanecer conosco. O Senhor Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite. Então oremos ao nosso Deus e damos início a essa programação. Nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, te damos louvores por esta oportunidade, ó Deus, de mais uma vez estarmos para aprender a Tua palavra. Que o Senhor nesta noite nos oriente, ó Deus, a enfrentar esses desafios que as famílias estão enfrentando nos nossos dias atuais. Nos ajude, fortalece, dai-nos, ó Deus, uma palavra nesta noite. Nós oramos a Ti, abrindo essa programação, em nome de Jesus. Amém e amém. Este programa A Bíblia e a Família é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo e nós estamos nesta noite com o propósito de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós temos uma temática interessantíssima e com um tema tão forte, tão interessante, nós estamos com um convidado à altura desta programação. Mais uma vez está conosco o presbítero Jean Lopes. Jean Lopes, eu costumo dizer que é o mestre nos assuntos de família e por isso estamos sempre buscando a cooperação dele nessa programação e você já o conhece e eu já de imediato digo com toda alegria, irmão Jean Lopes, seja muito bem-vindo à nossa programação. Amém, meu irmão. Obrigado pelas suas palavras, mas que toda a glória, toda a honra seja para Deus, né? Como o Senhor, como eu, nós somos apenas instrumentos de Deus. E eu quero dizer que o tema hoje é muito importante. Eu quero convidar você, querido, para estar conosco nesta live. Vamos aprender muito hoje, porque certamente o tema é importantíssimo e vai refletir, vai transbordar na minha, na tua, em nossas vidas, vai ser bênção de Deus. Será um prazer imenso, irmão. Estamos aqui para ser instrumentos de Deus. Muito bom. Meus irmãos, que tema é esse que nós vamos trabalhar nesta noite? Tendo em vista que nós estamos num período em que as nossas igrejas, a maioria das igrejas no Brasil, está estudando uma revista na Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, um assunto sobre relacionamento em famílias. As famílias vêm enfrentando aí desafios, problemas e as lições estão nos mostrando exemplos bíblicos de como superar esses problemas, esses desafios. E nesse contexto, a proposta para esta noite, baseado nesses problemas que as famílias vêm enfrentando. O tema é uma pergunta interessante, muito forte. Como resgatar a sua família? Como resgatar a sua família? Irmão Jean Lopes está com esses desafios de responder, de trazer respostas para essa pergunta tão importante, uma pergunta tão séria. E este programa preza muito a iluminação da palavra de Deus. Irmão Jean Lopes, eu já lanço esse desafio para o Senhor. Como resgatar a sua família? No mundo, como eu já vinha dizendo, no mundo tão conturbado que é hoje, existem muitas famílias e não são poucas, são muitas famílias que estão sofrendo, são diversos os problemas. Tem como resgatar uma família que está vivendo um contexto assim? Excelente pergunta, queridos. O senhor está me fazendo a seguinte pergunta: como resgatar uma família? Só se resgata quando ela está numa situação conflituosa. Sim. E é isso hoje que a gente vive.
as famílias pelo Brasil afora, e por que não dizer todo mundo, elas estão saindo dos princípios. Existem princípios estabelecidos para você ter uma família feliz e abençoada. Nós vamos falar deles, quais são. Entretanto, irmão Josimar, o que acontece é que o Brasil e o mundo hoje, nós estamos vivendo uma verdadeira loucura. Os conflitos dentro do lar, separações, divórcios, filhos matando pais, casamentos que duram apenas semanas, meses, às vezes nem anos. Só para você ter ideia, eu quero citar aqui uma pesquisa que é extremamente importante a gente entender isso. Até o século, queridos, passado, há 20 anos atrás, a média dos casados no Brasil, tá? Eu vou trazer os dados daqui do Brasil. A média de pessoas casadas era cerca de 17 anos e 8 meses. Meu Deus. Era a média. Claro que tem pessoas que viviam a vida toda, outros viviam menos. Mas quando fez essa média, somou, era a média, eles conseguiam viver juntos 18 anos. Hoje, essa média está em 10 anos. Meu Deus. Tem casais que eles casam e com 2, 3 anos já não estão mais juntos, separam-se. Os conflitos e as brigas é uma loucura. O ativismo tem vários fatores. Eu vou apontar pelo menos um, ou pelo menos 2 ou 3 aqui. O fator número 1 para as causas de divórcio no Brasil é a infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Essa tá é no topo. Está no topo, ok. E aí vem a questão da comunicação, como segundo, finanças e sexualidade. São as causas primárias. E haja visto que está nesse meio aí, entre as top 5, incompatibilidade de temperamentos. Também. Deus, também entra aí. Também entra. Os top 5. Então a gente está vivendo hoje uma verdadeira loucura dentro dos lares. O ativismo, ninguém se entende mais, sai um, chega o outro, e as famílias estão assim. Eu não sei, queridos, se a sua se encontra assim hoje, se está passando por uma crise conjugal, se é uma crise de infidelidade, se é uma crise porque não está sabendo criar os filhos, se é uma crise porque há uma incompatibilidade de genes, se é uma crise porque não consegue se comunicar. Mas a pergunta foi: é possível num mundo como esse resgatar a minha e a sua família? Sim. E eu quero trazer aqui um exemplo na Bíblia fantástico. Eu quero trazer aqui, já que nós estamos no programa A Bíblia e a Família, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 até o versículo 6. Eu vou tentar fazer aqui uma leitura rápida, mas diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu vou tentar aqui, queridos, irmão Josimar, contextualizar, trazer de maneira bem simples o que aconteceu aqui. Davi voltava de uma guerra, ele foi para uma guerra que não deu certo, com um príncipe chamado Aquis,
E ele estava morando, ele estava vivendo em exílio, porque o seu sogro, o seu ex-sogro Saul queria matá-lo. Ele estava vivendo em exílio e, pasme ou não, ele estava exatamente morando no país dos filisteus. Aqueles filisteus que ele matou, aquele gigante. Ele encontrou refúgio na casa do inimigo. Ele foi buscar exílio exatamente lá. Durante muitos anos vivendo em cavernas e enfim, fugindo de Saul, ele foi para lá para ter um pouco de paz e ele conseguiu exílio lá. E lá já tinha um grupo de cerca de 500 homens com ele, mais de 500 homens com ele, e Davi estava lá com esses homens, morando com as suas esposas, numa cidade chamada Ziglag. E aconteceu que ele foi para essa guerra que não deu certo. Depois de 3 dias ele volta para casa. Quando ele chega, pensa você, na crise que você está passando aí agora, se essa crise ela se iguala a essa que Davi passou. Que angústia, que desespero Davi não enfrentou ao chegar na sua cidade, Ziglag, e ver ela ateada a fogo, ver pessoas feridas e o mais interessante, sua mulher, seus filhos e todo o povo ter sido levado cativo para ser escravo. Ou para os filhos serem vendidos, mulher ser vendida, ou serem abusadas, ou qualquer coisa desse tipo. Sim. Porque eram objeto de troca, seriam escravos. Poderia se fazer o que quisesse com eles. E 3 dias depois, Davi chega lá. Quando Davi se vê diante daquele quadro, no versículo 4 nós lemos, que diz que os homens que estavam com Davi, um grupo de homens, eles alçaram a sua voz, eles choraram amargamente, copiosamente, eles gritaram, o choro até não ter mais ânimo. Incomum para eles, homens guerreiros, brutos, valentes. Homem não é de chorar, mas esse aqui chorou. Em meio a essa situação, o desespero foi grande. Meu Jesus. Eu não quero aqui, irmão Josimar, eu não quero aqui, queridos, entrar no mérito da questão, que seria tema para uma outra live. Por que Davi não cuidou e não protegeu sua família, mesmo sendo um homem habilitado para a guerra? Sim. Salve dizer isso, tá, queridos? É importante que se diga isso, que Davi é um homem guerreiro, um homem preparado, eu até posso dizer aqui, um estrategista na guerra. Sim. Ele não teve a habilidade e o cuidado de cuidar da sua família, nem da cidade, de colocar sentinelas, porque certamente os amalequitas não chegaram do dia para a noite. Exatamente. Ninguém invade uma outra cidade, um outro estado, um outro país, chegando de toda forma. Ele coloca espiões. Sim. Ele vai lá vigiar, olhar a cidade. Não tinha proteção, não tinha vigia, não tinha sentinela, não tinha ninguém. Não vou entrar no mérito. Isso seria tema para a gente falar em uma outra live. Mas o que vê aqui é um homem angustiado, sofrendo. Um homem desesperado. Um homem que não via solução mais. Ele perdeu tudo. E o que eu digo aqui, o tudo, não foi só os bens materiais, não. Ele perdeu o mais importante, o melhor e o maior patrimônio que nós temos, que é nossa família, que são nossos filhos e nossa esposa. Davi e aqueles homens choraram desesperadamente por isso. E ele tomou 5 atitudes, ele deu 5 passos para resgatar sua família. A pergunta que foi feita é possível, num mundo conturbado, sofrido, conflituoso, dentro das famílias, resgatar uma família? É sim. E eu já emendo. Já emenda? eu vou tomar água. Que 5 passos são esses? Por favor, irmão Jean, eu acredito que o pai de família, os nossos irmãos ali, entenderam esse contexto e quando o senhor falou, ele fez 5 passos. Que 5 passos são esses? Ajude-nos. Queridos, é tão interessante quando a gente medita na palavra e começa a olhar para a palavra. Nós estamos dentro de uma live hoje que o programa é a Bíblia e a família. A Bíblia, vale dizer, ela é o nosso parâmetro, é a nossa vara de realmente medir. Então, nós tomamos ela como nosso livro de regra, fé e prática.
E quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos entender que a partir do versículo 6, Davi, ele dá 5 passos para resgatar e para ser restituído tudo que ele tinha com sobra. 5 passos para restituir. 5 passos. O passo número 1 que ele dá. Irmão Jean, eu acredito que alguém ali está olhando e diz assim, opa, fulano de tal precisa ouvir isso. Talvez está ali, eu lembro que uma família precisa ouvir isso. Talvez está nessa mesma situação e você quer enviar, compartilhar esse vídeo com Faça ele. Isso agora. Eu vou dar esse tempo para você. Eu vou chamar agora para nós louvarmos a Deus. Nós vamos para um hino. Vamos lá. Para um hino. É o tempo que você tem para você encaminhar, para você mandar, compartilhar esta programação para alguém. A família está toda destruída, a família está flagelada diante dessas adversidades, mas com essa história aqui, 5 passos que Davi deu, restituiu a sua família e quem sabe são 5 passos que você pode dar. Então nós vamos para este louvor. Aproveite, compartilhe esse vídeo e retornaremos e nós iremos aprender os 5 passos para a restauração desta família. Vamos para esse louvor e já te espero já, em nome de Jesus. Amém. Quando tu chegaste em minha vida, fazendo todo o meu ser mudar, foi como perceber o sol nascendo e lentamente o dia clarear. E esse instante eu trago na lembrança, pois foi o mais feliz que eu vivi. Tornei-me igual criança, sim, de novo eu nasci. No dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria em que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti. No dia em que entreguei minha vida a ti. Estamos de volta, o programa A Bíblia e a Família. Esse programa é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E estamos nesta programação, uma programação de hoje marcante, com um assunto interessante demais. Como resgatar
a sua família, ou como resgatar uma família que está enfrentando problemas diversos. Nós já ouvimos o irmão Jean dizendo que há possibilidade sim, nada está perdido, há possibilidade sim de resgate de uma família. E na primeira parte ele mencionou a respeito de 5 passos que Davi, neste contexto, ele deu. E nós seguramos um pouco para você compartilhar esse vídeo, essa informação com mais famílias, e acredito que você fez, e Deus te abençoe por isso. Então vamos ouvir. Irmão Jean, quais são esses 5 passos? Amém, queridos. Glória a Deus por isso. E eu quero que você tome nota, querido, aí. Você pegue a sua Bíblia e medite conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, começando agora do versículo 6. Pensa comigo, eu quero recapitular bem rapidamente. Talvez você esteja passando por uma crise. E que eu quero te dizer aqui, talvez a de Davi tenha sido maior que a tua. Davi volta para a sua cidade, para o seu, da sua família, para encontrar seus filhos e esperar um abraço quando ele viesse da guerra, para esperar um beijo, para esperar sua esposa. E, no entanto, ele não encontra nada. Ele encontra uma cidade queimada. Ele encontra agora, ele não vê mais mulher, não vê mais filhos, e foi tudo levado para ser escravo, vendido. E o mais interessante, e uma das coisas mais interessantes, os homens que estavam com ele, os homens que eram liderados por ele, agora o acusavam. No versículo 4 dizia indiretamente: vamos te apedrejar. Eu penso comigo, porque você é o culpado disso, você era o nosso líder, você deveria ter buscado uma estratégia. Você já parou para pensar, irmão Josimar, que muitas vezes dentro da família são esse tipo de coisa que acontece, se acusam, se agridem, você é o culpado. Nós temos esse hábito de muitas vezes terceirizar a culpa. Um péssimo hábito. De não assumir as responsabilidades. Tem uma mensagem nossa que a gente fala lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, onde a gente aborda isso. Sim. Adão, ele terceiriza a culpa. Ele diz: a mulher que tu me deste. Não fui eu não, foi ela. Mas a ordem tinha sido dada para Adão. Então, muitas vezes, dentro do lar, nós não assumimos as nossas responsabilidades, os papéis como marido, como esposa. E aí o que acontece? Mas Davi, para a glória de Deus, o primeiro passo que ele deu, eu quero trazer aqui para nós. Qual foi o primeiro passo? Qual foi a primeira atitude que Davi tomou? Versículo 6, parte B, vai dizer assim: porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa das suas filhas, dos seus filhos e das suas filhas. Parte C, todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Essa passagem aqui, queridos, essa leitura que eu fiz, ela merece um like aí. Ela merece que você comente e dê um glória a Deus conosco, porque diz aqui: em meio a essa situação de caos, em meio a essa loucura, que aquela agonia dos homens ali acusando ele desesperado porque não tinha mais mulher, ele não sabia que direção. Davi era um homem guerreiro capacitado, mas já se fazia dias. Que direção num deserto aquele povo tomou? Deserto. E eles cansados, né, de caminhar. Eles já tinham vindo também caminhando, exaustos. Quer dizer, como fazer? Mas diz aqui o primeiro passo que Davi tomou. Ele, numa outra versão, aqui diz que ele se esforçou. Se esforçou no Senhor. Em outra versão diz que ele se fortaleceu. Em outra versão diz que ele creu. Então, Davi, em meio a essa catástrofe, toda essa situação dramática, ele se esforça, ele se fortalece, ele confia, ele busca a Deus, ele se entrega a Deus, ele diz: o Senhor. Isso me faz lembrar, irmão Jorge, do Salmo 121, versículo 1, verso 1 e verso 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Aqui eu vejo exatamente esse salmo, essa poesia. Davi talvez lembrando, pensando, quem sabe até não foi uma situação dessa, ele lembrando lá. Sim. E ele dizendo, eleva os meus olhos para essa problemática. Eu quero já fazer uma aplicação. Eu não consigo não pensar numa aplicação agora. Eu não sei qual o momento que você está vivendo dentro do seu relacionamento. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Se é incompatibilidade de temperamento. Mas meu marido, irmão, é um pouco grosso. Ele é rude. Ele não é uma pessoa que me dá carinho. Ele não conversa. Eu não sei qual a situação que você está passando, minha querida irmã, meu querido irmão. Mas eu quero dizer, eleva teus olhos para os montes. Faz como Davi fez aqui, se fortaleceu em Deus. Passo número 2. E um detalhe, lembrei-me agora, Provérbios 24:10. Aqui está dizendo que Davi se esforçou, né? Se fortaleceu no Senhor. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. É interessante, eu sei que não é fácil, diante de uma situação caótica, de um problema que a gente enfrenta, nós queremos logo baixar a cabeça. Exatamente. Ficamos tristes, não temos ânimo, mas precisamos aprender com a palavra. Nos limitamos porque não vemos saída. Não vemos saída. Ficamos ali mirrados, fechados ali, acabou. Não tem mais jeito. Força, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. Se mostre não forte. Se mostre frouxo, se mostre forte, porque a palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem, não de medo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te deu armas, a espada do Espírito. Maravilha. Então, nesta live, reflita nisso tudo. Passo número 2. Anota aí, tá, queridos? Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Maravilha. Olha, não há como não dar um glória a Jesus. Graças. Meu coração se alegra através desta live, desse vídeo, irmão Josimar. Porque nós vemos aqui agora um Davi comprometido e corrigindo um defeito, uma falha. Ele tinha tomado uma atitude há dias atrás de ir à guerra com o príncipe Aquis para lutar contra o seu próprio país. O seu próprio povo. O seu próprio povo. E agora, Davi, aleluia, Davi agora toma uma atitude diferente de consultar a Deus. E esse material, esse instrumento, vamos dizer assim, éfode, era um peitoral que o sacerdote usava. E vamos consultar a Deus para ver o que é que o Senhor diz para nós. Não há como não fazermos menção da palavra de Deus. Aplicando-se aos dias de hoje. Meu Deus. Será que nós estamos de fato mostrando o amor e o zelo e o cuidado pela palavra? Meu Deus. E é interessante, na hora que o Senhor falou ali, Davi era um homem que consultava o Senhor. Sim. Davi consultava, mas justamente nesta batalha que tomou-lhe o seu tempo antes desse mal, não tem Davi consultando ao Senhor. Ele ia cometer um erro gravíssimo. Sim. Ele ia entrar numa guerra que não era dele. Ele ia batalhar uma batalha que não era dele. Exatamente. Isso por causa da falta de consulta. É isso que nós queremos trazer aqui nesta live. Eu quero que você reflita. Para nós, a palavra de Deus, ela é vital. É vital. É ela que vai orientar. É vida ou morte.
E nesse Perfeito. caso, a palavra ela é vida. A palavra, ela gera transformação. Ela é melhor do que espada alguma de 2 fios. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. O que você não consegue fazer. É isso que precisamos entender. O que eu não consigo fazer na minha esposa. O que você não consegue fazer no seu cônjuge. No seu filho. No seu filho. A palavra faz. A mudança que você quer ver neles, que você não consegue provocar, a palavra provoca. Glória a Deus. Me faz lembrar aqui agora, o Senhor falando aí, eu me lembrei, segundo o livro de Reis, capítulo 22, nós temos aqui a história de um rei que assumiu o reino jovenzinho. O nome dele era Josias. Josias, sim. Ele assumiu o reino com 8 anos. E diz que ele já estava como rei, ele já estava com 18 anos como rei, ele já tinha 26 anos. E ele resolve fazer, ele percebeu que a casa do Senhor estava com frestas, estava com rachaduras, não estava legal, não estava suja, não estava cumprindo o papel e a função que aquele lugar tem, que é um lugar de adoração, de se adorar, de se buscar e de se sacrificar a Deus. Um lugar digno de Deus, vamos dizer assim. E aí ele resolve pegar um dinheiro lá que as pessoas vinham dando para sendo coletado e resolve fazer agora uma reforma na casa de Deus. Aí, queridos, acontece que um homem chamado Ilquias e o escrivão chamado Safã, esses homens, Ilquias, ele encontra o livro da lei do Senhor. Que maravilha. Quando ele encontra, que começa a ler, ele encontrou o quê? A palavra de Deus. Estava lá, desprezada, jogada. E ele encontrou, quando ele encontra a palavra e lê, e leva para o rei, que o rei lê, versículo 11, capítulo 22 do segundo livro de Reis, vai dizer, eu quero ler só esse texto. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Glória a Deus. Ele foi tomado por uma sensibilidade de Deus, do Espírito Santo. Ele sentiu na sua alma, na divisão da alma e do Espírito, o que a palavra fez com ele. Quando ele percebeu todo o mal, o castigo que Deus iria trazer sobre o povo, porque o povo estava buscando outras coisas e não era Deus, estava buscando a idolatria, estava num mundo de idolatria. O templo da casa de Deus tinha altos que adoravam a Baal. Meu Deus. Quando ele ouviu e entendeu na palavra que o Senhor ia trazer um males sobre o povo, ele rasgou suas vestes. O que é que eu percebo aqui, irmão Josimar? Meu Deus. O que eu percebo aqui? O temor e o respeito que ele teve pela palavra. A palavra, ela às vezes eu escuto essa expressão e eu acredito assim, que ela tem um poder, ela tem um potencial enorme de gerar vida e transformação. É bem verdade que é preciso que nós demos espaço para isso. E o espaço que você pode dar aqui nesse vídeo hoje, eu não vou ler o texto, mas vou citar para nós Salmos 119, versículo, salvo engano, 87. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Você já parou para pensar como é complicado passar um dia sem comer nada? Eu já passei. É difícil. E quando você passa por não está com a saúde legal, que é mais difícil ainda. Vai fazer um exame e aí está aqui. Meu Deus. Passar um dia inteiro sem comer. Se você entender que assim como o alimento está para o corpo, a palavra, ela precisa estar para a nossa alma e para o nosso espírito. No verso 105 do Salmo 119, ela vai dizer que é lâmpada, que ela é luz
para nossas vidas, para o seu casamento, para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos. Por que Davi consultou a Deus? Porque ele entendia, irmão Josimar, que a palavra, ela tem esse poder. Sim. Deus tinha esse poder. Deus disse, vai, você vai ter êxito, você vai vencer. A direção, a segurança, tudo está aí. Tudo está aí. Quando o senhor estava falando a respeito de consultar a Deus, de meditar todos os dias, eu lembrei-me, não sei agora, mas muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que todos os dias, ela comprava um jornal. Todos os dias ela comprava um jornal. E não era simplesmente para ver as notícias, não, as notícias eram segundos planos. O objetivo daquela pessoa comprar todo dia aquele jornal era para olhar o horóscopo. Diga aí. Horóscopo. Meu Deus, para ver os astros. Exatamente. O que ia ser o dia dele hoje? Como ia ser o dia dele? E aí ele falava, o meu signo é tal. Aí ele ia no horóscopo do tal signo e dizia, hoje o dia vai ser assim, tome cuidado com isso, é isso. Então, ele estava balizando o seu dia em uma consulta ao horóscopo. Imagina ele, o senhor falando agora aí, e se nós fizéssemos isso com a palavra de Deus? Com a palavra de Deus. Eu lembrei-me disso, não sei nem se faz agora, quase que o jornal já não existe mais, né? Exatamente. O jornal impresso, mas o horóscopo está aí. De quando vez você vê um insight aí da preocupação das pessoas quererem saber das coisas, consultar os astros. Meu Deus. São valores, né? E eu acho que eu não estou falando demais. Até pessoas que se dizem evangélicas, meu Deus, trilham tal caminho. Eu digo isso com muita clareza e não estou exagerando. Meu Deus. A sua atitude em relação à palavra fará toda a diferença. Eu quero fechar esse passo dizendo desafiando você. Eu quero passar ir para o próximo passo, o passo número 3, mas nesse 2, lembrando para você a importância que tem a palavra. Passo número 3. Está lá no versículo 9. Ele vai dizer, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Partiu. Atitude, iniciativa, posicionamento. Okay. Ele confiou em Deus, ele se fortaleceu em Deus, ele ouviu a palavra de Deus, mas ele agora tomou uma atitude. Eu vou fazer. Isso me fez agora lembrar de uma história, não sei se é real ou não, de um alpinista. Ele foi escalar um monte. Esse alpinista foi escalar um monte. E lá na altura, a corda partiu e eles têm uma outra corda que dão né? Suporte a eles. De segurança. Isso. Quando ele caiu, ele ficou firme no ar por essa corda de segurança. Escuro, já era madrugada, e ele gritava, pedindo socorro, clamava e não ouvia ninguém, só o seu eco, só sua voz. E lá pelas tantas, ele resolveu clamar a Deus. Deus, faz alguma coisa, me salva, me resgata, faz alguma coisa. E o que aconteceu, que daqui a pouco ele fica só ouvindo o barulho do vento e ele escuta uma voz. Corte a corda. Corte a corda. E ele não cortou. Ele não cortou aquela corda. E ao amanhecer o dia, ele foi encontrado congelado a 1 palmo do chão. Meu Deus. Ele estava a 1 palmo do chão. Ele estava
a uma distância mínima do chão. Era só cortar a corda que ele caía no chão e não ia sofrer acidente algum. Mas ele não teve a fé, ele não se fortaleceu, ele não ouviu a voz de Deus e ele não tomou uma atitude. Meu Deus. A ação, ela é importantíssima. Sim. Teorizar só não vai resolver. Você precisa orar e você precisa agir. É muito importante quando nós lemos na palavra o Senhor Jesus dizendo que devemos perdoar o nosso próximo. Sim. Mas você já parou para pensar que o seu próximo também é o seu cônjuge? Eu preciso começar. Eu tenho dito numa das minhas palestras que eu sempre digo que a família ela é como uma escola. Esse é o tema de uma palestra nossa. A família ela é como uma escola e eu trago algumas lições que nós temos que passar dentro dessa escola do casamento. E quando eu entendo isso, isso faz toda a diferença para mim. A atitude. Eu preciso tomar a atitude. Mas ainda existe um quarto passo. Foi perguntado quais são eles. Existe um outro passo aqui. Diz que Davi, ele agora seguiu o caminho. Ele tomou essa atitude e foi perseguindo aqueles homens. Ele saiu procurando. E eu chamo o passo que Deus criou uma oportunidade. Oportunidade. Deus criou uma oportunidade. Como assim? Foi o passo. Esse passo só veio porque ele deu o terceiro. Atitude. Deus criou uma situação, uma oportunidade para Davi. Como assim, Jean? Davi sai. Não sei como, não se sabe como. Ele encontra um homem quase que meio morto, um escravo, um homem que era do Egito, que era escravo de uma amalequita. Quando ele encontra aquele homem, ele para, vai dar atenção àquele homem, vai dar comida, àquele homem, vai sarar aquele homem. Aquele homem se recupera. O que é que está acontecendo com você, meu amigo? Ele disse: rapaz, eu fui deixado aqui pelo meu senhor, que é uma amalequita. Há 3 dias eu estava doente e ele viu que eu não tinha mais jeito, era um escravo, me abandonou para que eu viesse a óbito, a morte. E eu estou aqui agora. Disse. Ele, inclusive nós, invadimos Ziglag. Nós invadimos Ziglag. Invadimos o sul, Judá, invadimos Ziglag. Davi, como? Eu estou aqui agora imaginando a situação. Como é que é? Davi vai dizer: você pode me levar essa tropa? Você sabe onde eles estão acampados? Você consegue me levar lá? Imagina a alegria, a felicidade que Davi deu. Davi teve a oportunidade. Deus criou uma situação para que aquele escravo amalequita, ou melhor, egípcio, que era um escravo de um senhor amalequita, pudesse levar Davi até a tropa, até o exército que tinha invadido sua cidade e levado tudo que era seu. Que coisa importante nesse texto. Mas, queridos, é crer. É você se fortalecer em Deus. É você buscar a palavra de Deus. É você tomar a atitude de perdoar, de amar, de dizer: Deus vai fazer algo pelo meu casamento, pela minha família. Por mais que a situação está difícil, Deus ele vai criar meios, porque Ele é o Senhor de ontem, de hoje e para todos sempre. E aquele homem conduz Davi e aqueles 400 homens até aquela tropa, até aquele grupo de homens que invadiram. Quinto passo, irmão Josimar. Maravilha. Vai dizer, versículo 18, versículo 17, quinto passo. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomara os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer.
Pode dar um glória a Deus aí. Você pode dar um like aí e dizer glória a Deus. Que coisa linda! Deus agora, Davi entra em ação, um homem habilitado para a guerra, um guerreiro. Ele lutou agora não as guerras dos outros, mas a guerra da sua família. Ele foi lá com mão forte mesmo assim, Deus foi com ele, e ele disse, eu vou lutar, e vou lutar contra esses homens, e vou lutar porque é pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, pelas minhas esposas. E eles foram à luta, e ele resgatou sua família, e foi restituído tudo o que ele tinha. E a Bíblia diz aí que foi do crepúsculo até a tarde, um dia inteiro. Então olha o contexto. Davi cansado de guerrear, caminhou 3 dias, cansado, chegou, cidade destruída, ele vai se fortalecer no seu, e aqui está, né, o X da questão, se fortaleceu e começou a caminhar agora atrás. Cansado ele vai. Cansado, caminhar. A Bíblia vai dizer, né, que alguns homens ficaram no ribeiro de Besor. Isso. Ficaram. Mas ele e alguns outros foram, encontraram esse homem, continuaram caminhando, encontraram. Olha só o percurso. E agora eles vão passar o dia todinho batalhando. Da onde vem essa força? Aleluia! Agora, sabe o que é que acontece hoje? Que maravilha! Nós falamos há pouco sobre a terceirização de responsabilidade, mas tem um outro mal que assola hoje. E eu quero lembrar desse mal que assola hoje a todos nós, cristãos ou não, famílias ou não, líderes de chefes de casa, cônjuges, filhos e pais. Vitimismo. Vitimismo. É muito forte o que eu quero dizer aqui. Não, mas é ele que é o culpado, é ela que é a culpada, é o filho que você não soube criar, é porque o dinheiro não dá, e começa a terceirizar ou a se vitimizar. É difícil, não tem mais jeito, todo homem é ruim, nenhum homem presta, casamento não dá certo, eu nunca vi casamento dar certo. É verdade. Certa feita, lá no meu trabalho, eu estava lá atendendo um público, eu trabalho com um público, e uma mulher disse para outra, e aí mulher, tu casasse de novo? Ela disse, não, claro que não, casamento não presta. Meu Deus. E aí eu costumo dizer que a minha língua começou a bater dentro da minha boca, entre meus dentes, eu fiquei desesperado para falar. Fazia aquele pitbull preso no muro, né? Os muros segurou. E eu já conheci um pouco da história de uma delas, e eu disse o seguinte, o problema seu, que você está dizendo que casamento não presta, é porque você teve uma experiência ruim. O problema foi que você quebrou princípios que foram estabelecidos. Aí eu tive que dizer, irmão Josimar, um dos princípios é, no período do namoro e noivado, é um período para nós conhecermos a família da noiva, do noivo, conhecermos os comportamentos, as atitudes, e não para fazermos sexo. E não para haver intimidade. Deus, ele estabeleceu princípios. E aí, o que é que aconteceu? A menina começou a namorar, teve intimidade, ficou grávida, e os pais agora obrigaram ela a se casar. O que precisa ser entendido é que creia através desta live, que o Senhor, ele quer restaurar tua família, o teu lar. Agora pare de terceirizar e pare de vitimismo. Nós apontamos aqui 5 passos que foram dados. Davi se fortaleceu. Davi buscou a palavra. Diz também que Davi tomou uma atitude. Diz que Deus criou uma oportunidade. É aqui que Deus age. Deus age quando surge, quando você toma uma atitude e Deus diz, agora eu vou entrar, porque ele crê, ele sabe o que eu vou fazer. E por último, Deus deu força a Davi, ele teve a habilidade. Você precisa também desenvolver a habilidade de perdoar, de amar, de ter paciência. De for fazer o que
O que é necessário fazer para a restauração da família. O que for necessário. Olha que palavra linda. Fazer o que for necessário para restaurar o casamento e a família. Delete, por favor, nós estamos no período das conexões. Conecte-se com a sua família, com o seu cônjuge. E deleta, por favor, a palavra divórcio do seu vocabulário. Eu fiz isso já. Lá em casa nós não tratamos essa palavra. Não tem essa hipótese. Não há essa hipótese. Não que o Senhor tenha misericórdia. Eu digo isso, irmão Josimar, debaixo do sangue de Cristo. Eu estou pedindo aqui compaixão de Deus, a misericórdia dele, mas eu peço ao Senhor que isso nunca venha, porque nós nem cogitamos isso. Temos que buscar meios, buscar soluções, e essas soluções, esses meios, vêm através da palavra. Como se fosse numa prova, numa pergunta que tenha várias alternativas, né? Mas tem uma lei que é a certa. Tem uma que é certa. No quesito família, divórcio não pode ser alternativa. Não pode ser. Com relação a isso, não. Não pode. Com relação a isso, não pode. Muito bem. Irmão Jean, estou vendo o senhor sempre falando e com muita veemência, com muita força, a palavra, meditar na palavra, é a palavra que vai orientar. Eu estou vendo isso. Então, quer dizer que é a Bíblia, é o livro de Deus, que é a bússola para os homens e para a família. Bênção de Deus, né? Então, isso fica muito claro para nós. Eu vou citar aqui um exemplo, que ele é um exemplo, poderia citar como exemplo clássico. Nós estamos hoje num período, e que não tem nada de errado com isso, aonde nós falamos a palavra sucesso. Sucesso, ok. Então, tenha sucesso na internet, tenha sucesso, exatamente, tenha sucesso no trabalho, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você quer obter sucesso no seu casamento, eu vou te trazer uma dica agora de Deus. Eu vou te trazer agora uma orientação de Deus. Olha, eu sei que casamento é importante, mas o que eu vou mostrar aqui para você é o seguinte. Um homem, ele foi convocado por Deus para liderar o povo de Deus, para guiar para uma terra, Canaã. E ele iria substituir nada mais, nada menos do que o homem mais importante, eu digo sem medo de errar. Davi e esse homem são os mais importantes do Antigo Testamento. Eu ouso dizer até que mais importante. Moisés. Sim. Até que se diz assim, a lei de Moisés chega a esse ponto, até dizer assim. Ok. Tanto era a conexão dele com Deus. Era um amigo de Deus. Amigo Deus falava de com ele como se fala um amigo. Ele foi entregue às tábuas dos 10 mandamentos na mão dele. A sua face brilhava. Se nós fôssemos falar aqui algumas características que Moisés tinha. Meu Deus. Que paciência, manso, se tornou paciente, manso. A Bíblia diz poderoso em palavras, poderoso em obras. É esse Moisés. Aí o que acontece? Não vamos entrar num mérito aqui, ele não entrou na terra que manava leite e mel, ele guiou o povo, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas, mais de 600 mil homens, fora mulher e fora criança, mais de 1,5 milhão de pessoas, e próximo já de entrar na terra. Por algumas questões, ele foi impedido por Deus de entrar na terra, ele só pôde ver a terra, não pôde entrar. Deus disse assim, eu vou colocar outra pessoa, tu vais preparar outra pessoa para isso. E Deus agora conversa cara a cara com esse rapaz, chamado Josué, e diz-lhe assim, olha, para que você obtenha sucesso nessa empreitada, nesse desafio que eu estou te dando aqui agora, é importante que você faça o seguinte. Vamos ler? Se não me foge. Josué, capítulo 1. O versículo, se não me falha a memória, 8.
Exatamente. Versículo 7 vai dizer assim para nós: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, Sim. para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte, Josué, por favor, escute o que eu estou dizendo. O livro desta lei, antes medita dia e noite. Para quê? Tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Aí vem o sucesso. Então, Porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente te conduzirás. Glória. Irmão, o nosso coração, irmão Josimar, se alegra. Maravilha. Porque Deus, Ele está dizendo aqui o caminho, Ele não está ocultando de nós. Não está. Quer ter, querido, ser bem sucedido no teu casamento e na tua família? Medita. Busca a palavra. Não vai, eu vou bem rapidinho aqui. Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo. Eu serei muito breve, queridos, pela hora, pelo tempo. É um assunto que nos empolga, porque nós achamos nós entendemos da importância que é a família e a palavra, essa conexão. E um assunto tão bom, a hora parece que voa. Voa, eu não sei quanto tempo já faz. Quase uma hora de programação já. Me ajuda aqui. Deus. Meu Pai Celeste. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. Olha a importância no Novo Testamento que a palavra tem. Timóteo, desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí é a palavra que traz salvação, mas pela fé em Cristo. E toda essa palavra, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça. Para quê? Para que você, marido, para que você, mulher, para que você, filho, para que você, sogro, sogra, não se meta mais na vida da sua nora nem do seu genro. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Percebe a importância que a palavra tem? Sim. Como ela é vital, como nós dissemos há pouco, ela é fundamental. Então, sendo assim, posso lançar aqui um desafio? Sim, fique à vontade. Eu quero lançar aqui um desafio. Pense comigo em rápidas palavras aqui. Imagine uma academia. Você resolve agora fazer uma academia e diz assim: rapaz, eu vou pegar peso. Eu quero pegar 20 quilos. Eu vou lá para pegar 15, 20 quilos. Você chega lá, o professor diz assim: você está louco? Eu vim aqui, professor, que eu quero pegar 20 quilos, 30 quilos. Eu quero ser aqueles homens que pegam um ferro mesmo. Você vai começar pegando 3, depois 5, depois pegando um de 8, um de 10, de acordo com os quilos, de acordo com o exercício e a prática. Eu quero desafiar você hoje, para que 3 vezes por semana você pare para meditar na palavra, ler e meditar. Eu entendi ao longo da minha vida, tudo aquilo que você sonha, ele só fica no sonho. O sonho, ele se torna uma meta quando nós estabelecemos data e adotamos medidas. Eu estava lendo sobre isso. Eu sonho ter uma casa. Eu sonho ter um carro, eu sonho ter uma moto. Quando? Como você vai fazer para ter isso? Sonho não é o sonho que eu tenho. Rapaz, é uma meta que eu tenho agora. Eu quero comprar minha casa e meu carro. Eu vou comprar em 2 anos, 3 anos. Eu vou juntar tanto, eu vou fazer assim. Aí se torna uma meta. Faça isso com a palavra.
Estabeleça. Eu tenho uma vontade de ler a Bíblia todinha. Tem gente que é cristão há 10, 15, 20 anos. Nasceu no Evangelho, como se diz. Nunca meditou na palavra, nunca leu a Bíblia toda. Eu quero desafiar você para que você leia 3 vezes por semana. Começa pegando 3 quilos. Começa a ler. Reserva um horário pela manhã, pela tarde. Você vai ver dentro da gestão do teu tempo. Depois que você ficar prático aí, você passa para 5. E depois você passa para 7. Eu garanto para você que em 1 ano, 2 anos, você vai estar lendo a palavra e ela é gostosa de ler. Perfeito. Quando se lê a palavra, salta uma alegria na alma. É prazeroso, você enche os olhos de lágrimas quando você começa a viajar dentro do texto. Você começa a meditar nas palavras que Jesus falou, nas ações, nas atitudes de amor, de graça e de perdão, nas parábolas. Você viaja no Antigo, você vê as histórias dos reis, mas o mais interessante, eu desafio você, é o poder transformador que a palavra tem. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós já estamos chegando no final da nossa programação. Eu quero te convidar a juntos nós louvarmos a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante e depois nós estaremos fazendo uma última pergunta, uma pergunta muito importante, e estaremos finalizando esta programação, tá bom? Então vamos para este louvor e já retornaremos em nome de Jesus. Vamos louvar juntos. Tanto sair uma luz que tanto brilha, essa luz é o amor de Jesus que ilumina todo homem que está em trevas nesse mundo, sem saber que o amor de Jesus é tão profundo. Jesus, Jesus, vem falar ao coração do pecador. Jesus, Jesus, mostra agora como é grande o seu amor. Jesus, Jesus, como é grande o seu amor. Olha para a cruz e vê em Cristo uma grande dor que Ele sofreu por ti, por seu amor. Jesus é o caminho, verdade e luz. Quem estiver nele, a Deus Ele conduz. Jesus, Jesus, vem falar ao coração do pecador. Jesus,
mostre agora como é grande o seu amor, Jesus, Jesus, como é grande o seu amor. Meus irmãos, estamos de volta depois desse belo louvor. Estamos na parte final da nossa programação, a Bíblia e a família. E nós temos mais uma pergunta extremamente importante e com certeza alguns talvez se viram pensando nessa pergunta. Irmão Jean, nós estamos finalizando essa programação, mas eu não poderia deixar de fazer esta pergunta que eu acho tão importante. Talvez uma pergunta até difícil de responder, lógico. Estamos no final do programa e eu acredito que essa pergunta precisaria de muito tempo. Mas quem sabe numa outra oportunidade também, a gente vai voltar nesse assunto. A pergunta é a seguinte: tem pessoas que creem em Deus, tem pessoas que leem a Bíblia e a sua família está um desastre. Seu casamento está um desastre. Pergunto, por que isso acontece? Meu Deus. É uma pergunta difícil. E pode ser tema para um outro programa. Sim. Entre aspas, está fazendo tudo certo, mas tudo está dando errado. Quem sabe? Um outro programa. Mas eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Lê a palavra. Por quê? Lê a Bíblia. Crê em Deus, mas a sua família é um desastre, o seu casamento é um desastre. Por que isso? Davi, eu quero voltar lá para aquela história que nós lemos. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, vai dizer que Davi, ele se fortaleceu em Deus. Uau, que maravilha! Ele creu. Ele tinha convicção, ele se esforçou em Deus, mesmo naquela perturbação, naquela situação toda. Segundo lugar, ele consultou a Deus, ele foi buscar a palavra, uma resposta de Deus, e Deus deu uma resposta de paz, de vitória para ele. Persegue, vai dar tudo certo, você vai ter vitória. Terceiro passo, é exatamente o que está acontecendo hoje. Tem pessoas que elas creem, a grande maioria de nós cremos em Deus, vamos à igreja, nós lemos a palavra. Irmão Jean, eu leio a palavra, eu tenho esse hábito de ler, já o que o senhor falou aqui, eu já faço. E por que meu casamento não está dando certo, meu marido está assim, meus filhos estão assim? Porque está faltando o que Davi fez. Davi partiu, tomou uma ação, tomou uma atitude. Davi agiu, aplicou aquilo que Deus falou. Vai, faz, persegue. Vai lá que vai dar certo, Davi. Então Davi agiu, ele tomou uma iniciativa, ele tomou uma atitude baseado na palavra. Por que eu estou dando ênfase a isso aqui? Porque eu quero meditar com você agora na palavra. Eu quero ir lá para Mateus, capítulo 7. Eu acredito que isso daqui é um dos maiores problemas que a família, que as pessoas estão passando hoje. Jesus, ele vai contar sobre 2 fundamentos de uma casa. Entenda a casa aqui como família, tá? Olha lá, irmão Josmar. Todo aquele, Mateus capítulo 7, eu convido para que você leia a palavra comigo. Versículo 24 até o verso 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, crê, escuta, lê, e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua família sobre a rocha, sobre a palavra. E desceram a chuva, olha as chuvas vindo, os rios, correram os rios e sopraram o vento. Chuva, rio e vento.
problemas, dificuldades deram contra aquela casa. Só que aconteceu de ela não cair. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. O que eu acho interessante nesse texto, que ele vai agora fazer uma comparação, ele vai agora mostrar que a segunda casa também era uma casa, e que ela também sopraram os ventos, Teve os mesmos problemas. os rios passaram por ali, a chuva passou, chuva, rios e ventos sopraram contra aquela casa. Era uma casa e as mesmas problemáticas. Família também, Sim. os problemas que todo mundo enfrenta. A diferença foi que essa caiu. Não, mas eu sou cristão. Eu sou cristão, não pode acontecer comigo. Olha o vitimismo. Mas é ela que é a culpada. Olha a terceirização. Você já parou para pensar que nós cristãos, mesmo que sejamos cristãos, servos do Senhor, não nos isenta dos problemas? Nós pensávamos aqui ainda há pouco, você já parou para pensar que isso está servindo para lapidar melhor o teu caráter? Esses problemas que você está enfrentando, talvez seja um aio de Deus, seja uma lição pedagógica. Sim. Para que o seu relacionamento ele melhore mais. Como assim, Jean? É trocar a casca. Uau, glória a Deus. Né? A lagosta. A lagosta que vai crescendo, a casca já não vai dando, vai incomodando, vai trocar a casca. A casca velha ela fica ali meia desprotegida, com problemas, senão uma nova casca se forma. Quem sabe é isso que Deus está fazendo? Você poderá enfrentar outros problemas fora esse e você já vai estar mais fortalecido. Seu caráter, seu casamento, sua família, porque você teve a hombridade e a capacidade e a integridade de enfrentar, de lidar com os problemas, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Hoje existe, irmão Josimar, uma ideia de que do triunfalismo na igreja, que existe um evangelho triunfalista, aonde você está por cima de tudo e de todos, você vence tudo, você não tem problema algum. A família é um lugar de aprendizagem, é um lugar que deve ser um lugar pedagógico, aonde eu aprendo. Agora, o que eu preciso entender? Problemas vêm para um como vêm para outro. Mas essa família aqui, essa casa que estava edificada na rocha, que era, ele vai dizer antes, que escutou e praticou, ela superou, ela venceu. E virão outros problemas e ela vai continuar vencendo. Como assim? Você está passando agora, eu sei disso. Nós passamos também, nós enfrentamos. Os 5 principais motivos aqui, eu apontei ainda há pouco, no início, falando sobre os motivos que levam um casamento ao divórcio. Número 1, infidelidade conjugal. Esse é o número 1. Mas os demais, comunicação, finanças, incompatibilidade de temperamentos. Quer dizer, são questões, eu estava lendo uma matéria da revista Exame, e vi também essa matéria na Veja, apontou que as finanças é outra questão de problemas no casamento. A sexualidade do casal é outra questão de problemas e de divórcio ou de esfriamento. O que nós queremos te trazer aqui à luz da palavra é que você precisa praticar a palavra. Como assim, Jean? Eu quero trazer aqui, irmão Josimar, algumas dicas, mas comece a ler a palavra aplicando em você. Pare de aplicar no seu cônjuge. Pare de aplicar nos outros, no seu vizinho. Pare de aplicar lá na sua prima, lá na sua cunhada, lá no teu cunhado, lá no teu sogro, na tua sogra. Por favor, quando você começar a ler essa palavra e dizendo,
O Senhor está dizendo aqui. Capítulo 7, Mateus vai falar disso. Capítulo 6, o Senhor vai orar, Ele vai ensinar a gente a orar, e Ele vai dizer, versículo 13, 14. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus não vos perdoará a vós. Eu falo muito no perdão, muitas vezes, quando eu abordo isso, porque o perdão, ele tem uma duplicidade, eu diria, ele tem um efeito duplo. Sim. Em primeiro lugar, ele beneficia a mim. Sim. É a primeira coisa que possibilita a receber o perdão de Deus. Então começa por aqui. Começa a ler a palavra e dizer, eu preciso perdoar. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu preciso ter o mesmo amor que Jesus teve pela igreja. Isto é, um amor sacrificial. Amar a sua esposa, olha, são gestos simples. Sim. Amar a esposa não é você somente dizer que a ama. Muitas vezes eu escuto mulheres falando isso e elas dizerem, eu só quero mais a atenção dele. Outro dia uma mulher dizia, eu só queria que ele sentasse comigo aqui quando ele chegasse do trabalho à noite e ficasse um pouco comigo. Essa mulher, ela está pedindo tempo de qualidade, irmão. Sim. Josimar. Verdade. Quando nós damos palestra, é muito interessante a reação das pessoas quando nós estamos ministrando no encontro de casais e outros mais, aí outros eventos. Aí a mulher faz assim, ó. Aí ele faz. Aí o outro, quando tá batendo, quando eu estou tratando um assunto que está falando dele, aí ela, quando eu estou falando dela, aí ele. Mas olha, pensa comigo, são atitudes simples. Quando foi a última vez que você levou uma rosa? Sim. Quando foi a última vez que você levou um chocolate? Olha, quando foi a última vez que você levou ela no aniversário dela para sair? O amar que Deus diz que eu devo amar o meu cônjuge, a minha esposa, não é uma coisa extraordinária assim, é do outro mundo, sobrenatural. São pequenas ações, irmão Josimar, construídas diariamente. Quando a palavra diz lá em Efésios que a mulher deve ser submissa, não subserviente, mas submissa, o texto está dizendo ali do compromisso e a responsabilidade que a mulher tem na missão com o marido de criar a família, de conduzir a família e de criar os filhos. Sim. Ela está sob missão ao lado do esposo. Não é você ser capacho, ser serviçal do seu marido. Não é nessa linha. Praticar a palavra. Aqui está dizendo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Se você quer ter, de fato, sucesso no seu casamento, quer ter um casamento à luz da palavra, um casamento onde há respeito, onde há amor, aonde você compreende. Olha, se nós fôssemos meditar aqui nos textos que a gente está falando aqui, Malaquias capítulo 14, sim. Deus diz, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Você deletaria essa palavra divórcio, principalmente você que é casado, você que é cristão, conhecedor, sim, da palavra. Eu, o Senhor, verso 14, não é isso? Vou te confirmar. Diz que eu, o Senhor, odeio o divórcio. Se nós fôssemos pensar aqui, Provérbios, ele vai dizer, capítulo 6, que vocês devem ter prazer e alegria na mulher da sua mocidade. Se sacie na mulher da sua mocidade. Então, é a palavra trazendo para nós que ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivida nos nossos lares. Então, queridos... É o verso 16 do capítulo 2. Pode ler para nós? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece, odeia o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Não seja desleal com a mulher da sua mocidade. Provérbios, eu vou ler só esse texto, porque nós nos empolgamos
E queremos continuar aqui, mas a hora avança. Meu Deus. Queridos, eu quero somente ler aqui Provérbios, capítulo 6, Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6. Provérbios, capítulo 5, me perdoe, queridos. Versículo 15. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Há uma aplicação desse texto, nós não vamos entrar no mérito. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegre-se com a mulher, renove-se com a mulher da sua mocidade. Viva o que a palavra diz. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacie os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Aí era tema para uma live. Como ser atraído perpetuamente pelo cônjuge. Não espere que seu casamento seja feliz para sempre, como no filme. Você tem que conquistar todo dia. Para encerrarmos, o pastor Hernandes Dias Lopre, ele tem um livro chamado Casados Infelizes, onde ele compara que a vida de um homem casado é como uma conta bancária. É interessante isso. Numa conta bancária existe depósito, existe saque, existe cartão de crédito, cartão débito, existe aquele limite que o banco deixa lá para nós. Mas você percebe, se numa conta você saca mais, ela vai ficar negativa e você vai ter problemas com o banco. Mas se você investe, a sua relação com o banco fica 1000 por hora. Ele quer te emprestar dinheiro, ele quer fazer todo o negócio com você, porque você tem uma boa relação com o banco. Através desse vídeo eu quero convidar você para crer na palavra, para crer em Deus, buscar a palavra, praticar a palavra. E pratique a palavra investindo no seu cônjuge. Invista nele amor, respeito, atenção. Deleite-se com seu cônjuge, ame seu cônjuge, perdoe seu cônjuge, saiba lidar do jeito que ele é, com os trejeitos dele. Olha, eu nunca vi um casal que conseguiu mudar o cônjuge. Eu não conheço nenhuma história. A grande questão é, mude você pelo poder da palavra. Quando você mudar, quando você for moldado pela palavra, o que está acontecendo? Que Jean está agindo agora diferente. A palavra, ela tem esse poder. Molde-se, você. Só mais uma dica que eu quero trazer. Perdão, eu ia falar 3 dicas, eu quero encerrar com essas 3 dicas. Tenha o hábito de ler a palavra todos os dias. Segunda dica muito importante. Antes de você ler, peça a ajuda do Espírito Santo para você poder compreender. Existem versões da Bíblia hoje, na linguagem de hoje, que é uma versão muito prática, muito fácil de você entender. Terceiro lugar, é muito importante isso, que você ore a Deus, desenvolva o hábito da oração. Começa com 3 minutinhos. Eu fazia assim, irmão Josmar, eu marcava pelo menos 5 minutinhos, depois que o relógio tocava, porque eu não aguentava o joelho. Hoje a gente ora mais, porque você vai aprendendo, ó. Você vai marcando o tempo, marca 3 minutinhos, daqui a pouco 5, daqui a pouco você esquece até o relógio, tanto hábito que você vai ter. Então, leia a palavra, peça a Deus que Ele te ajude para você entender a palavra, pratique a palavra e busque mais a Deus, porque ela é a nossa fonte, em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Que alegria, meus amados irmãos, que palavra importante para os nossos dias foi a palavra desta noite. Que Cristo continue nos abençoando. Amém. Estamos no final da nossa programação.
já nos resta muito mais, mas agradecer, irmão Jean, por mais uma vez ter se disponibilizado em estar aqui. Prazer, meu irmão. Nos dá a graça deste conhecimento. Irmão Jean tem se aprofundado muito nesses assuntos de família e tem sido uma bênção, tem sido uma ferramenta na mão de Deus para abençoar as famílias. Então, quero agradecer, irmão Jean, e permitir do Senhor as considerações finais. Amém. Queridos, eu quero ser mais uma vez grato ao Senhor pela oportunidade, né, pelo convite feito, mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Djalma, pela confiança de nos dar aqui a oportunidade de falarmos desse tema. Eu tenho dito sempre, irmão Josimar, há mais de 10 anos, o Ministério Família da Igreja tem mais de 10 anos e o pastor e a sua esposa nos deu a oportunidade de eu e minha esposa, a gente ministrar no curso de noivos, nos encontros de casais que a nossa igreja tem, né, seminários, os cultos. E eu louvo a Deus porque foi através dessa oportunidade que Ele nos deu que a gente entendeu essa capacitação que Deus tem nos dado de continuarmos nesse tema, de buscar sempre aprender mais. Então eu agradeço e quero também convidar você, posso divulgar aqui minhas redes? Fique à vontade. Querido, se você quer nos conhecer também, a gente tem o nosso Instagram, jean.lopesofc. Nos acompanha lá, a gente posta todos os dias praticamente com conteúdos, então seria um prazer ter você lá conosco também. Que Deus a abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado, irmão Jean. Deus continue abençoando o Senhor, o seu ministério. Mandar um abraço também para o nosso muito digno pastor Djalma Silva, a irmã Juvanete, a sua digníssima esposa, todos os nossos irmãos que estão trabalhando na obra do Senhor, no quesito também família, os irmãos que estão bem envolvidos, e é um prazer sempre tratar deste assunto neste programa A Bíblia e a Família. Agradecer a sua presença, por você estar conosco, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Queremos orar nesse instante, agradecendo, só fazendo lembrança aos nossos irmãos, você que é aqui de Santa Rita, você que serve a Deus nas nossas congregações, na nossa igreja, você já sabe, nós temos programações online. Na quinta-feira nós temos a programação com o Círculo de Oração, às 3 horas da tarde, todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Na quinta-feira à noite nós temos a programação infantil, né? O DEPIM, nosso departamento de crianças, aqui também tem essa programação, então as crianças também são abençoadas, são alcançadas, e também nós temos essa nossa programação todas as sextas-feiras às 19h30, a Bíblia e a Família. Também os nossos cultos aqui no Templo Sede também se passa ao vivo no YouTube, então sempre seja conectado conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos abençoe cada vez mais, tá bom? Amém. Forte abraço para vocês. Eu quero fazer esta oração, finalizando essa programação agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, gratos somos a Ti por esta oportunidade. E queremos, ó Deus, declarar em nome de Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há no Seu nome, que famílias possam, ó Deus, ser resgatadas dos desastres, ó Deus, das dissoluções desta vida, que este pai de família, que esta mulher, esta mãe de família, ó Deus, possa ter encontrado nesta noite, nesta programação, a ferramenta certa para agir. Ó Deus, este estímulo que nesta noite a Tua palavra deu, para que, colocando em prática os Seus ensinamentos, o amor à Tua palavra, a consulta pela Sua palavra e colocar em prática, com certeza esta família permanecerá de pé, com certeza essa família será restaurada, tudo que lhe foi roubado será restituído. Nós cremos assim, porque é a Tua palavra que nos mostra isso. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por aprender cada vez mais do Senhor, e oramos para que o Senhor abençoe esta família que tanto necessita agora. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Nós oramos assim, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e Família.
querendo Deus,